Amém, amados? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Recebi uma pergunta bem pertinente de uma discípula perguntando se nós deveríamos seguir a dieta judaica que está descrita lá no livro de Deuteronômio e Levíticos, ou se nós cristãos não precisamos seguir. Basicamente, né, essa pergunta vem porque existem alguns alimentos que nós consumimos que é descrito nessa dieta, dentre eles o porco e o próprio camarão. Bom, então eu quero começar explicando para vocês algo simples. Né? Quando Deus ele instituiu, quando Deus formou o seu povo, Deus ele instituiu três diferentes grupos de condutas e regras para o povo judeu separado por Deus, a fim de que eles se mantivessem santificados, porque eles eram o povo que havia sido separado por Deus, correto? Então, dessas regras, haviam as regras morais, amém? Que é a regra de conduta de coração, como tratar o seu irmão e tal. Haviam as regras jurídicas, que era mais baseado na cultura, como que eles agiriam como um povo ou sociedade, e haviam as regras cerimoniais, então era a respeito de como que eles sacrificariam os animais, o que poderia comer, o que não poderia comer. Bom, hoje vamos falar um pouco da questão da comida. Se você ler a Bíblia em Levítico, o capítulo 11 todo, ou Deuteronômio, do capítulo 14, do verso 3 até o verso 20, você vai encontrar ali a dieta que Deus ele institui para os judeus. Eu não vou ler inteira, porque é muito grande, o vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu vou ler algumas coisas que diz. Então lá em Deuteronômio 14, diz assim, verso 3, não comam nada que seja proibido. Então, o que você pode comer? O boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode, e ele dá alguns animais aqui. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha o casco fendido, dividido em duas unhas, e que rumine. Por exemplo, o boi. O boi rumina, e o casco, que é aquela unha, por assim dizer, do boi embaixo, ele tem duas unhas. Então, tem que ruminar e tem que ter aquilo, né? E aí ele fala, por exemplo, o porco, ele é impuro, porque ele tem um casco, embora ele tenha um casco fendido, mas ele não rumina. Ele fala que não pode comer coelho, que não pode comer, que mais? Camelo, rato, morcego. Ele fala dos animais, ele vai dando, gente, muitos animais que você não pode comer. Eu não vou ler novamente, mas fique tranquilo para você ler. E então, por que Deus determina isso? Por alguns motivos. Naquela época, vou pegar o exemplo do porco. O porco, ele talvez não tinha o cuidado que tem hoje, né? O porco comia qualquer tipo de lixo, se ficava na lama, comia comida estragada, seja o que for. E aquilo, obviamente, você comendo aquele tipo de animal, você se contaminaria fisicamente também. Então havia uma questão de higiene, uma questão de saúde, amém? Né? Lá em Levítico fala que você não vai comer lagartixa, por exemplo. Então, realmente você não vai comer isso, né? Para sua saúde. Assim como você não vai comer barata, né? Eu sei que é nojento, mas a dieta fala isso, né? Porém, propriamente falando disso, você vê que Deus ele determina então para manter o povo sadio, o povo puro, e ele diz, esses alimentos eles são impuros, se você comer você se torna impuro, era para manter você purificado, entendeu? Tanto é que lá em Isaías, eu vou ler para vocês lá em Isaías capítulo 66, do verso 15 ao verso 18, fala assim, vejam, o Senhor vem num fogo, e os seus carros são como um turbilhão, transformará em fúria a sua ira em labaredas de fogo. Pois como fogo e com espadas o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão mortos pelo Senhor. Por quê? Os que se consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote, porém, comem carne de porco e outras coisas repugnantes e ratos. Todos eles perecerão, declara o Senhor. E por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e eles virão a minha glória. Deus está dizendo o seguinte, não adianta você estar na igreja, seguir o sacerdote, seguir a doutrina da igreja, mas não estar puro.
Naquele momento, o que mantinha eles puros, uma das coisas era exatamente não comer alimentos consagrados, entenderam? Alimentos impuros, por assim dizer. E então eles tinham que fazer isso. Agora, o que aconteceu lá na frente, passando isso? Você vê que tem um momento onde Jesus Cristo ele está com seus discípulos, e então vem os fariseus e começam a questionar Jesus, dizendo assim: Jesus, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Eles não estão puros para comer. E Jesus, então, você vê que ele começa a questionar os fariseus mediante a isso. Lá em Marcos, capítulo 7, do verso 6 até o verso 8, Jesus vai dizer assim: ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições humanas. Jesus está dizendo assim: vocês transformaram o que é impuro em uma tradição de homem. Então vocês acham que só porque eu não lavei as mãos, ou só porque alguém talvez comeu um alimento que não estava puro, esse alguém está condenado. Só que olhem para vocês, fariseus hipócritas. Vocês fazem tudo isso. Só que vocês mentem, vocês xingam, vocês abominam, vocês amaldiçoam. O coração de vocês não tem perdão, não perdoam, vocês condenam. Então Jesus estava dizendo: vocês estão transformando as leis do meu Pai em algo ritualístico. É uma receita de bolo. Faça isso e você está salvo. E Jesus ele começa a condenar isso. E lá na frente, lá no mesmo capítulo, Marcos 7, mas a partir do versículo 14, fala assim: Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos, entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa contaminá-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação disso. Jesus disse: será que vocês não conseguem entender? Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas entra no estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Ele estava quebrando algo ritualístico. Não estou dizendo que Jesus estava indo contra a lei de Deus. Não é isso. Jesus estava querendo quebrar o conceito. Então, poxa, se de repente você comeu um pedaço de porco, isso te condenou, isso te destruiu, né? É claro que o Jesus, como judeu, ele fala no Sermão do Monte, lá em Mateus do 7 ao 9, ou Marcos do 7 ao 9, capítulo, né? 7 ao 9, Jesus ele fala assim: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Você não vai ver nem Jesus, nem os seus discípulos em nenhum momento comendo nenhuma comida impura. Por quê? Porque eles eram judeus, certo? Eles seguiam a tradição mosaica, eles seguiam o que era. Mas eles também entendiam, depois que Jesus mostrou isso, eles também entendiam que não era isso que os levaria para a salvação, ou não era isso. Entenderam? Olha só o que diz ali em Hebreus 13:9. Apóstolo Paulo diz assim: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para os que o comem. Então o apóstolo Paulo está realmente, novamente, baseando no que o próprio Jesus disse. Dizendo: olha, não é o não comer esses alimentos que vai te transformar em impuro ou não impuro. E por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque lá atrás, lá em Atos 15, você vê que os cristãos começaram a crescer. Então, não apenas os judeus estavam se convertendo ao cristianismo, mas os gregos, os romanos. E essas pessoas, eles não são judeus, assim como eu não sou judeu, como você não é judeu. Então, eles não tinham as tradições judaicas, por exemplo, dos alimentos que não eram puros ou impuros, certo?
E então perguntaram para o apóstolo Pedro: Pedro, como que vamos tratar essas pessoas que vão se convertendo? E Pedro, lá em Atos 15, no versículo 28, ele fala assim: pareceu bem ao Espírito Santo, o Espírito Santo falou com ele, ao Espírito Santo, a nós não impor a vocês nada das tradições judaicas de alimentos, a não ser os seguintes: abster de comida sacrificada aos ídolos, você não vai comer comida de macumba, por exemplo, certo? Do sangue, das carnes de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Então aqui você não vê o Pedro falando, não comam um porco, não comam um camarão. Também não está falando não comam lagartixa, não comam barata, certo? Agora, né, uma vez dito isso, então nós estamos vendo aqui o ponto do judeu. Agora, é errado? Pastor, é errado eu seguir a dieta judaica? Não, querido, não é errado. Se você se sente à vontade, se você quer seguir aquela dieta, siga, é bom para a sua saúde. Deus jamais daria uma dieta que é ruim. Eu acho que você pode e deve seguir se você assim quiser. Se você quiser se abster de carne de porco, se você quiser se abster de qualquer coisa que você acha que contamina, né? Até baseado em Romanos 14. Olha o que Romanos 14, do 13 ao 14 diz. Romanos 14, do 13 ao 14. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus tem a plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se você considerar o alimento impuro, então ele é impuro. Se você não considerar, então ele não é impuro. Mas é da sua consciência. Por quê? O princípio não é o alimento que vai trazer a condenação espiritual para você. Não é o alimento que vai trazer essa condenação. Se não, amados, eu acho que 99% de todo cristão que se converteu está no inferno. Então, é muito sobre você. Agora, pô, pastor, estamos anulando as tradições judaicas? Não estamos anulando, nós não somos judeus. Se assim fosse, nós então teríamos que continuar sacrificando o cordeiro. Mas Jesus morreu por nós. Conseguem entender? E para finalizar, em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 8, fala assim: a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, e nem melhores se nós comermos. Então, amado, eu quero finalizar esse vídeo. Ele passou um pouco do tempo, mas eu quero finalizar com vocês da seguinte forma. O judeu, ele segue essa tradição que Deus deu lá na Torá, no Pentateuco. Certo? Não é, agora, se você é cristão, você quiser seguir essa dieta, amado, siga a dieta, não tem problema nenhum. Faça o melhor que você puder, acompanhe, evite carne de porco, evite camarão, evite comer qualquer animal que não esteja de acordo com o que Deus colocou. Agora, se porventura você comeu ou você entende que, por exemplo, porco não é impuro e você pode comer e você não se sente condenado em comer isso, amado, então coma. Então, como na verdade você vê, o apóstolo Pedro, baseado no Espírito Santo, ele abençoou. O próprio Jesus Cristo disse: façam isso. Jesus não fez, porque lembre-se, Jesus era judeu. Então ele seguia a lei, ele seguia o que Deus havia determinado para os judeus, porque Jesus era judeu. Você não é judeu. Claro, poxa, pastor, claro, mas existem leis, por exemplo, os 10 mandamentos, era para os judeus, mas agora, os 10 mandamentos, ele é algo moral. Isso é algo que nós temos que fazer, com certeza, não está abolindo, né? Eu estou te dizendo a respeito da comida. Então a comida, se você se sentir em paz, coma. Se você, como diz o versículo de Romanos, se você não se sentir em paz, não coma. Amém? Mas isso não vai ser seu condenatório. Amém, amados? Então eu espero que eu tenha esclarecido um pouco para você, respondido a pergunta e te desafio, né, a assistir, ouvir as perguntas anteriores. E se você tem uma pergunta a fazer, faça a pergunta para cá, mande para nós pelo YouTube ou por e-mail ou de alguma maneira para que eu possa te responder. Amém? Fique nessa paz. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.